Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Made by Love. Hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da Páscoa, dia da morte de Jesus. E a gente já sabe, no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje eu quero falar sobre algo muito interessante que Deus ministrou no meu coração. E eu espero que realmente te edifique de alguma forma. Mateus capítulo 27, Jesus ele tá crucificado, tá sendo crucificado, e lá no versículo 39 vai falar: os que passavam por ali caçoavam de Jesus, balançavam a cabeça e insultavam, dizendo: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Então os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Isso aqui é algo muito forte. Por toda a humanidade, toda a história da humanidade, a gente vê pessoas, a gente vê uma humanidade que depende de algo para ver, para poder crer. A gente vê durante toda a história pessoas que só creem em algo depois de ver aquilo como uma realidade. Pessoas que só creem em algo depois de ver que aquilo ali realmente é uma verdade. Nesse caso não foi diferente. Os líderes religiosos, os judeus, o povo fala: eu só vou crer que você é o filho de Deus quando você descer da cruz. Se você descer da cruz, se você puder descer da cruz, você se torna então um filho de Deus pra gente. Nós creremos em você. E você deve pensar: Lorenzo, mas caraca, se a gente parar pra pensar um pouco, realmente era fácil, né? Jesus desce da cruz, faz o que queria fazer, né? Todo mundo, se a missão de Jesus é que as pessoas creiam nele, então se ele descesse da cruz, todo mundo ia crer que ele é o Filho de Deus e pronto, ia estar resolvido, ia estar perfeito, bola pra frente, Jesus é o Filho de Deus, ele desceu da cruz, todo mundo viu e é nóis. Porém, a gente precisa entender algo. Hoje, o fundamento da nossa fé, o que a gente crê, o que fez você acreditar em Jesus, ou o que vai fazer você acreditar em Jesus, é justamente o fato dele não ter descido da cruz. É justamente o fato dele não ter provado com aquela obra o seu propósito. Mas o propósito de Jesus em si é a obra dele, para que a gente possa crer. A cruz em si é o que faz com que a gente tenha fé, é com que o fundamento da nossa fé tenha uma realidade. Hoje nós podemos crer em Cristo porque ele não está morto na cruz, mas porque ele ressuscitou no terceiro dia. Então, se Jesus ele desce da cruz, talvez aquilo ali faria eles crerem por 5 minutos, mas não seria o fator principal, não seria o que faria o mundo crer por uma eternidade. O grito da cruz, ele soa por uma eternidade. E hoje se passaram mais de 2000 anos que Jesus morreu na cruz, e pessoas continuam sendo transformadas pela sua ressurreição, pelo seu espírito e pela sua obra. Por aquilo que Cristo fez na cruz, pela sua obra consumada na cruz e a sua ressurreição no terceiro dia. Hoje nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Jesus tem por direito como Filho de Deus. Meus amigos, deixa eu tentar explicar pra você. Se Jesus descesse da cruz, ele não convenceria uma humanidade de que ele é Deus. Mas o fato dele ter vencido a morte, o fato dele ter morrido sem pecado algum e ter se tornado pecado pela humanidade, e a morte não ter conseguido segurar ele, porque ele não tinha pecado algum para ser considerado morto. O resultado do pecado é a morte. Então Jesus, sem pecado algum, a morte não tinha poder para segurar ele. A morte não tinha poder para agarrá-lo. A morte não tinha poder para fazer com que ele permanecesse no inferno. Mas Jesus se fez pecado sendo justo. E essa é a nossa confiança. É sobre isso que a cruz fala. Jesus ele podia muito bem ter descido da cruz e provado que ele é Filho de Deus. Mas hoje nós estamos firmados não em um Filho de Deus que desceu da cruz, mas em um Filho de Deus que ultrapassou a morte, venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa confiança, é nisso que a nossa fé está fundada, em um Deus que a morte não venceu, muito pelo contrário, em um Deus que venceu a morte não venceu Deus.
Deus venceu a morte em Cristo Jesus, e essa é a nossa confiança. E é por isso que nós podemos hoje andar em justiça, é por isso que hoje nós podemos andar em santidade, é por isso que hoje nós temos amor, nós temos misericórdia, nós temos graça, somos filhos amados, somos nação eleita, somos povo escolhido, somos propriedade privada de Deus, porque um dia Jesus ele não desceu da cruz para provar alguma coisa, mas ele venceu a morte. E vencendo a morte, ele está com um nome acima de todo nome. Filipenses capítulo 2 vai falar sobre isso, porque ele fez a obra perfeita, sem pecado algum, e ele se entregou, e ele morreu, e ele se fez servo. Hoje, o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Está acima do nome morte. O nome de Jesus é um nome que traz vida, porque ele é a vida. Desde a eternidade até a eternidade, ele é a luz do mundo, ele é o sal dessa terra. E em Salmos capítulo 24, Jesus ele está ressurreto, ele ressurgiu dentre os mortos, e quando ele chega ao céu, os portões se abrem e os anjos olham e declaram: quem é esse? Porque até então os anjos não tinham visto nenhum ser humano glorificado. Então eles olham para Cristo e enxergam: esse é o Rei da Glória, esse é o Rei da Glória, em que contém toda a glória do mundo. Esse é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso, o Deus forte, o Emanuel, Deus conosco, o Príncipe da Paz, o Alfa, o Ômega, o início e o fim, aquele que virá como um leão, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão e virá para buscar o seu povo. Esse é o Rei da Glória, aquele que está acima de todo nome, aquele que é maior do que todos, aquele que é soberano, cheio de sabedoria, cheio de bondade, de graça e misericórdia. Esse é o nosso Deus. Meus amigos, se Jesus tivesse descido da cruz, de nada provaria, porque qualquer pessoa que estivesse numa boa condição poderia descer da cruz, mesmo que a possibilidade fosse muito baixa, mas somente um e único tem poder para vencer a morte, e esse é o Cordeiro Pascal de Deus. O Cordeiro Pascal de Deus é o único que tem poder para vencer a morte e cantar: ô morte, onde está a sua vitória? Ô morte, onde está o seu aguilhão? Espero que esse vídeo tenha feito sentido no seu coração. Pare de crer com aquilo que você vê, porque é o Espírito que traz vida. Não é sua força de vontade, não é o poder da sua carne, não é a sua obra, a sua justiça, mas é a justiça de Deus, é o Espírito que vivifica, é o Espírito que traz vida àqueles que creem, porque fé é justamente isso: crer nas coisas que ainda não fazem sentido na sua cabeça, crer nas coisas que você ainda não viram como uma realidade. E esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para andar em fé, e é por isso que a vida habita em nós, porque a partir da fé nós damos espaço para o Espírito fazer a obra, e o Espírito é o único que pode trazer vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe esse vídeo hoje, compartilhe esse vídeo amanhã, depois de amanhã, quando você estiver assistindo, compartilhe esse vídeo. Talvez a pessoa que você vai compartilhar, ela tá só esperando algo acontecer para crer, mas ela ainda não entendeu que o maior grito de Deus, de amor, vindo de Deus para a humanidade, foi em silêncio na cruz. O maior grito de Deus em amor para a humanidade foi em silêncio na cruz. Já aconteceu, a obra já foi consumada. E é por isso, por causa da sua ressurreição, não porque ele desceu da cruz, mas porque ele morreu e ressuscitou, nós temos fé. Nós podemos andar debaixo de uma graça, debaixo de amor. Nós podemos andar como filhos do Rei e não como filhos da treva. Nós somos filhos da luz, porque o nosso Pai nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino da luz, onde podemos iluminar esse mundo caído. Boa Páscoa para você e para sua família. Deixa o like nesse vídeo se fez sentido no seu coração e comenta, compartilha. Vamos alcançar pessoas, vamos alcançar vidas. Nós precisamos trazer o reino de Deus para essa terra, trazer o céu à terra, e isso depende de você. Então se inscreve no canal, seja bem-vindo ao Made by Love, e eu espero te ver muito por aqui ainda. Ativa as notificações e também me segue no Instagram e no Twitter, Lorenzo Franco 10, tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço e eu amo vocês.